Se você está reduzindo calorias, pulando refeições, fazendo cardio e mesmo assim a gordura insiste em ficar acumulada nas laterais da cintura, preste muita atenção agora. Os famosos pneuzinhos não somem simplesmente porque você come menos. Eles só começam a desaparecer quando a sua fome e a sua insulina deixam de estar fora de controle. E é exatamente aí que a maioria das pessoas se engana. Essa gordura lateral não tem nada a ver com preguiça. Não é culpa da genética e com certeza não vai sumir fazendo abdominais laterais. Ela surge por causa de um erro diário muito comum que obriga o corpo a armazenar gordura justamente na região da cintura, mesmo quando a ingestão calórica parece estar sob controle. Antes de explicar por que isso acontece, veja como esse padrão aparece na prática. Um homem adulto vinha tentando perder gordura há anos. O peso na balança até caiu, mas a barriga inferior e os lados da cintura não mudavam. Quando a alimentação foi organizada corretamente, o consumo de açúcar foi ajustado, caminhadas diárias foram incluídas e treinos intensos curtos e controlados entraram na rotina. Ele perdeu vários centímetros da região abdominal em poucas semanas, principalmente na barriga e nas laterais. Em outro caso, uma mulher na faixa dos 40 anos, com rotina corrida de trabalho, enfrentava o mesmo problema. Tentou jejum intermitente, redução agressiva de calorias e treinos cada vez mais intensos, mas nada funcionava. Quando seguiu a mesma abordagem estruturada, corrigindo as refeições, controlando o açúcar, caminhando regularmente e adicionando treinos intensos de forma estratégica, a gordura abdominal começou a responder em poucos meses. Pessoas diferentes. Mesmo problema. Mesma solução. Agora vamos entender por que isso funciona. Muita gente acredita que o problema está nos carboidratos, mas o verdadeiro vilão é o açúcar adicionado e as calorias líquidas. Não é o arroz, nem o pão, nem a batata. É o açúcar escondido no dia a dia. O que quase ninguém fala é que o açúcar não apenas adiciona calorias. Ele bagunça completamente o controle da fome. Açúcar no café, no chá, sucos saudáveis, docinhos pequenos, alimentos industrializados. Toda vez que isso acontece, o açúcar no sangue sobe rápido, a insulina entra em ação, a energia sobe por um curto período e logo depois despenca. Quando essa queda acontece, o cérebro não pede comida com educação. Ele exige, mesmo que você tenha acabado de comer. É por isso que tantas pessoas dizem: eu nem como tanto, mas estou sempre com fome. Quando a fome fica instável, o corpo começa a estocar gordura exatamente onde você menos quer, nas laterais da cintura. Aqui está a parte que quase nenhum conselho fitness explica. Essa gordura é um tipo de gordura defensiva. Quando o corpo passa por picos e quedas constantes de açúcar no sangue, ele procura um local seguro para armazenar esse excesso. A região da cintura e da lombar é hormonalmente perfeita para isso. Por isso, muitas pessoas aparentemente magras ainda têm pneuzinhos. E agora vem o motivo pelo qual dietas agressivas não funcionam. Quando você come menos, mas mantém o açúcar na alimentação, a fome piora, os desejos aumentam, a energia cai e mais cedo ou mais tarde você acaba exagerando ou desistindo. Passar fome nunca resolveu gordura localizada. O que resolve é eliminar o gatilho que mantém a fome sempre ligada. E esse gatilho é o açúcar adicionado. Vamos deixar isso bem prático. Um café da manhã que praticamente garante pneuzinhos. Café ou chá adoçado. Pão ou biscoito e suco de fruta. Essa combinação dispara o açúcar no sangue logo cedo e favorece o acúmulo de gordura pelo resto do dia. Agora, um café da manhã que ajuda a achatar a cintura, ovos com legumes e uma porção controlada de carboidrato, aveia com proteína, maçã e canela, iogurte natural com sementes, castanhas e frutas, panqueca de grão de bico com legumes e iogurte. Perceba a diferença.
Os carboidratos continuam ali. O açúcar não. Agora vamos falar de movimento, porque muita gente se confunde nessa parte. Sim, caminhar ajuda. E para muitas pessoas, apenas aumentar os passos diários já melhora a sensibilidade à insulina e à queima de gordura. Mas a verdade é que, se você já caminha, já reduz calorias. E mesmo assim os pneuzinhos não respondem, só caminhar pode não ser suficiente. É aí que entram sessões curtas e bem controladas de treino intenso. E não estamos falando de cardio longo e exaustivo, mas de 15 a 20 minutos de treino intervalado, apenas 1 ou 2 vezes por semana. Durante esforços intensos e curtos, o corpo usa primeiro o glicogênio armazenado nos músculos. Quando esse estoque diminui, ele é obrigado a acessar a gordura armazenada, quebrando-a para usar como energia. É por isso que esse tipo de treino, quando bem aplicado e combinado com alimentação correta, ajuda a destravar a gordura mais resistente. Mas, atenção, isso só funciona se for feito com estratégia. Exagerar nesse tipo de treino aumenta o estresse, eleva o cansaço e pode até bloquear a perda de gordura. Mas não é melhor. Se você está começando agora ou não treina com consistência, não pule direto para esse tipo de treino. Primeiro, construa uma base com caminhadas e treino de força. Depois disso, você pode adicionar o treino intenso de 2 formas muito eficazes. A primeira é o treino intervalado clássico, esforços rápidos por alguns segundos, seguidos de recuperação ativa, repetido por poucos minutos. A segunda é transformar o treino de força em circuitos, reduzindo o descanso entre exercícios e mantendo o ritmo elevado. Isso força o corpo a usar gordura como combustível, mesmo sem cardio tradicional. Isso também pode ser feito em casa, com exercícios simples organizados em circuitos curtos. Poucos minutos já são suficientes. A chave é intensidade, não duração. E preste muita atenção. Esse tipo de treino não deve ser feito todos os dias. Comece com uma sessão por semana e aumente gradualmente, apenas se a recuperação estiver boa. Se o sono piorar, a energia cair ou a vontade por doces aumentar, é sinal de excesso. Treino intenso é uma ferramenta, não um castigo. Quando usado corretamente, melhora a sensibilidade à insulina, aumenta a queima de gordura e faz os pneuzinhos finalmente responderem. Quando exagerado, faz exatamente o contrário. Esse equilíbrio é o que a maioria das pessoas ignora. Se você quiser entender como aplicar tudo isso de forma organizada, existe um treinamento curto explicando esse processo dentro de um método estruturado de perda de gordura. Sem pressão. Assista, entenda e aplique apenas se fizer sentido para você. Nos vemos no próximo vídeo.